Fala galerinha, tudo bem? Vamos aprender hoje a fazer a distribuição eletrônica dos elementos usando a tabela periódica, não é? Ela está disponível para a gente em praticamente todas as provas. A tabela periódica não é um instrumento que a gente tem que conseguir dominar muito bem, porque eu tenho infinitas informações importantes ali dentro. Uma delas é a distribuição eletrônica, que vai me ajudar a prever quantos elétrons eu ganho, perco, compartilho, né, dentro da dinâmica das ligações químicas. Então, fiquem atentos, né, para distribuir os elétrons aqui, né, na eletrosfera de um átomo. Basta que eu saiba um pouquinho de algumas informações. Né? Os períodos, que são as linhas, né, horizontais, elas me dão o número de camadas que um átomo apresenta, com elétrons, tá bom? E as minhas famílias, elas vão me dar ideia de quantos elétrons de valência eu tenho, tá ok? A família 1A, por exemplo, todos os elementos têm um elétron de valência, na 2A, 2, na 3A, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, e tirando o hélio, ok? 8 elétrons de valência para todos os gases nobres, tá? Na parte D, daqui a pouquinho, a gente trabalha um pouquinho com ela. Então, como fazer a distribuição eletrônica? Cruzando a informação do período com a família, eu sei exatamente qual é o término da distribuição eletrônica. Por exemplo, ó, se eu pegar o sódio, tá? Aqui ó, Na. Se eu cruzar duas informações, eu sei exatamente onde a sua distribuição eletrônica vai se encerrar. Então, se a gente cruzar, vamos lá, aqui ó, pegando o meu período, ó, o sódio está no terceiro período, ok? E ele está na região S, na qual todo mundo que está nessa família termina a distribuição em S1. Então, para o sódio, o que eu sei é que ele vai terminar a distribuição eletrônica dele em 3s1. Gente, ele termina em 3s1, mas ele tem que preencher, não é, tudo que tem para trás, não é verdade? Então ele vai distribuir, eu vou distribuir os elétrons nas subcamadas, não é? Alocando esses elétrons de tal forma que a distribuição, não é, ela garanta a maior estabilidade possível, mas eu vou terminar aqui minha distribuição eletrônica em 3s1. E como preencher o que está para trás, Cris? Tem como fazer isso na tabela? Tem. Por incrível que pareça, tem sim. E a gente vai aprender a fazer isso daqui a pouquinho, tá? Se eu pegar um outro elemento aqui, ó, vamos pegar, sei lá, vamos escolher aqui, ó, o argônio. Opa, pulei, peguei meu garrafa. Argônio está aqui, ó. Ok? Eu vou trabalhar com esse gás nobre. Cruzando as informações de período e família, o que eu tenho aqui para o argônio? Ok? Ele está no terceiro período, igualzinho o sódio, ó. Ok? Ó, ele está no terceiro período. Deixa eu pular aqui para não rabiscar agora. Ele está no terceiro período e ele está na família na qual todo mundo vai terminar a distribuição eletrônica em P6, exceto o hélio, tá bom? Então, para o argônio, eu vou ter a distribuição eletrônica dele terminando em 3P6. Mas, da mesma forma que o sódio, eu tenho que preencher tudo que está para trás, tá bom? Então, como fazer essa brincadeira, Cris? Gente, da seguinte forma, olha aqui. Essa regiãozinha aqui, ó, na qual eu tenho duas colunas, todo mundo termina a distribuição eletrônica em S. Nessa região, todo mundo termina a distribuição eletrônica em P, não é? Aqui todo mundo termina em D. Daqui a pouquinho a gente mexe com eles. E aqui embaixo todo mundo terminaria em F. Não vamos se preocupar com esses elementos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar pela tabela periódica, passando da esquerda para a direita, ok? Em cada uma das regiões. E, ao passar por essa região, eu vou preenchê-la com os elétrons que ela comporta, tá bom? Então, para facilitar a nossa vida, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar o hélio daqui, ó. Vou tirar o hélio daqui, ó. Estão percebendo que eu estou tirando o hélio daqui e eu estou colocando o hélio aqui, beleza? Então, aqui, ó. O hélio, eu passei ele para cá, ele está em roxinho.
só para facilitar um pouquinho para a gente na hora de fazer essa distribuição, tá bom? Então, vamos lá. O que nós vamos aqui obrigatoriamente aplicar para distribuir esses elétrons? Nós vamos fazer o seguinte, ó, presta atenção. Eu vou andar da esquerda para a direita, passei pela região e eu enchi com elétrons. Não tenho mais região, eu pulo para a linha de baixo. Passo pelas regiões e vou enchendo-as com elétrons. Então, vamos lá. Ó, vou chegar no sódio, tá? Nosso primeiro elemento aqui. Eu tenho que parar em 3S1. Então, como é que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos passar aqui. Ó. Esse é o primeiro período e a região S. Ó. Então, a região S do primeiro período, eu passei por ela. Você passou, você encheu essa região com elétrons. Então, 1S2. Enchi com os elétrons que ela comporta. Não tem mais ninguém, tá vendo? Que eu joguei o L para cá. Então, eu vou para o segundo período, segunda linha. Passa pela região S e enche ela com elétrons. Então, região S, ó, passei, enchi. Então, é o 2S. 2, enchi ele com elétrons. Continua, ó. Depois, a região P do segundo período. Então, 2P6, porque se eu passei por ela, eu a preenchi com elétrons. Então, 2P6, depois eu parei em 3S1, que é exatamente o sódio. Ó, acabei de fazer a distribuição eletrônica dele. Então, basta passar o dedo pela tabela, né, e ir preenchendo as regiões até parar exatamente no cruzamento que a gente fez entre período e família, tá bom? Então, vamos para o argônio, que está aqui para a gente, ó. Vamos fazer a distribuição eletrônica para ele. Eu tenho que chegar até aqui e parar em 3P6, conforme a gente já viu, tá bom? Então, vamos lá, passando o dedo na tabela e deixando elétrons conforme cada uma das regiões comporta. Aqui, ó, 1S2, acabou. Depois 2S2, depois 2P6, depois 3S2, porque eu passei por ela, e depois 3P6. Parei exatamente onde a gente havia previsto para o argônio. Então, a distribuição eletrônica com a tabela periódica, ela é feita exatamente dessa forma, galerinha. Qualquer elemento pode ser distribuído, tá bom? Então, fiquem atentos. Claro que quanto mais elétrons, mais trabalho a gente vai ter, tá ok? E aí eu vou pegar um outro elemento, tá? Agora da região D pra gente. Eu vou pegar o ferro. O ferro está aqui, ó. Ok? Então, de cara, eu sei que o ferro vai terminar a distribuição eletrônica em, aqui, ó, D6. Ele vai terminar a distribuição eletrônica em D6, tá bom? Então tá. Ele vai terminar em D6 e o ferro está no quarto período, estão vendo? Está no quarto período. Então, eu acho que o ferro vai terminar em 4D6. Será? Vamos ver, tá bom? Então, nós temos que, para o ferro, realizar a distribuição eletrônica. Então, ele vai terminar em D6, não é? Isso aqui nós já sabemos, mas calma lá. Aqui, ó. Então, vamos. Passando e preenchendo as regiões. Deixa eu tirar os pincéis aqui para não atrapalhar. 1S2, enchi. 2S2, depois 2P6. 3S2, 3P6, depois 4S2, porque o S são só essas duas colunas, 4S2, e agora eu tenho que terminar em D6. No entanto, para os elementos da parte D da tabela periódica, todos eles aqui, ó, ok? Todos os elementos que estão na região D. Na hora que a gente começa a contar o período, o D aqui, ele é N-1. O que isso quer dizer? Se
aqui é a quarta linha, para o D, essa é a terceira, tá bom? Se aqui é a quinta linha, né, 5 menos 1, para o D, essa é a quarta. Se aqui é a sexta, é a quinta. E se essa é a sétima, é a sexta, tá bom? Então, o D, ele começa não no quarto período. O D começa no terceiro período, não é? É só a gente lembrar do diagrama de Pauling. Vocês vão perceber que depois do 4S2, o que vem lá na distribuição eletrônica é o 3D6, tá bom? Então, para os elementos dessa região, eles vão aqui, ó, sempre voltar 1, tá? Eu volto 1 quando eu passo pela região do D, ok? Então, no ferro vai ser aqui, ó, 4S2, 3, D1, D2, D3, D4, D5, 3D6, conforme a gente já viu, tá bom? Então, eu só preciso, claro, para os elementos do D, guardar essa informação, tá bom? Para os elementos do F, que a gente não vai mexer com eles, eles começam em N-2, tá? Então, aqui você só tem F na quinta linha, tá ok? E na sexta linha, né? Na sexta linha e na sétima linha da tabela periódica, tá? Que seriam o 4F e o 5F, conforme a gente tem lá no diagrama de Pauling. Mas esses elementos aí da tabela na região do F, a gente não vai se preocupar, tá bom? Então, eu consigo fazer a distribuição eletrônica de quaisquer elementos químicos. Olha só o que nós vamos fazer. Eu vou pegar o bromo, olha ele aqui, ó. O bromo. O bromo é o elemento de número atômico 35. Isso quer dizer que ele tem 35 prótons, 35 elétrons. E ele vai distribuir, ele vai terminar a distribuição eletrônica, o BR aqui, ó, em, vamos lá, ele está na quarta linha aqui, ó, 4P5. O bromo vai terminar em 4P5. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica para ele e ver como é que as coisas vão acontecer. Percebam aqui, ó. 1S2, depois 2S2, eu passei, eu deixei elétron. Depois 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Para o D, gente, aqui ó, igual a gente viu, a gente volta 1. Então aqui é o 3D. 3D, 10. Passei, eu deixo todos os elétrons, ok? Só para o D é que a gente volta. Para o P, exatamente o que aqui a gente tem. Para o S e para o P, é exatamente a linha do período. Para o D é uma antes. Então aqui é 4S2, 3D10, 4, P1, P2, P3, P4, P5. Fiz a distribuição eletrônica para o bromo, ok? Ou seja, a tabela periódica ela me permite fazer a distribuição eletrônica para qualquer elemento químico, tá ok? Claro, à medida que eu vou descendo, eu vou tendo mais trabalho, tá bom? Mas essencialmente é isso que a gente tem que aplicar na hora que a gente vai fazer a distribuição eletrônica para qualquer elemento químico, tá ok? E aí, galera, nós vamos aplicar isso em breve nas ligações. Quando a gente for trabalhar com regra do octeto, ligações químicas, aquelas coisas todas, a gente de repente percebe aqui ó, que o sódio ele tem um único elétron na última camada. A última camada é a que tem o N maior, tá? O maior número aqui. Ó. Quando eu pego o argônio, eu percebo aqui ó, que na última camada, a última camada é a terceira, tá? Então tem elétron no S, que é a subcamada, e tem elétron no P, que é subcamada. Mas ambos são do terceiro. Então eu tenho 8 elétrons na última camada, família 8A, tá bom? O ferro, ele tem quantos elétrons na última camada? 2 elétrons, tá? 1, 2, 3 e 4. O maior número é o 4. Então 4 é a camada de valência do ferro, tá ok? Então, aqui é a valência. Quando a gente
né? Vai analisar a parte B da tabela periódica, e essa é a região B, né? São os elementos de transição. A região B, ela começa a ser numerada aqui, ó, pelo número 3, 3B, né? Ok? Ou seja, por que 3B? Porque eu somo aqui os 2 elétrons do S e somo o 1 elétronzinho do D, ok? Então, os elementos de transição externa, né, que são esses aqui da região do D, ao realizarmos a distribuição eletrônica deles, eles vão sempre terminar aqui, ó, em NS2, N-1, D. Percebam para o ferro, por exemplo, aqui, ó, ele terminou em 4S2, aqui, ó, 4S2, 4 menos 1, 3. 3D. Perceberam? E aí, quando eu pego para o ferro aqui, ó, ele está no 8B. Por que 8B? Não é? Porque eu somo 2 do S e os 6 do D, totalizando os 8 que a gente tem aqui, não é, de informação, tá bom? Então, a distribuição eletrônica na tabela, ela vai servir exatamente para isso, tá? Existem algumas exceçõezinhas, e eu vou trabalhar aqui duas, que não estão na tabela, mas eu preciso aqui saber, tá bom? Então, deixa eu apagar essas distribuições que eu fiz, ok? Então, eu vou pegar aqui os 2 elementos químicos, tá? E aí, claro, ok? Deixe-me consultar a tabela periódica para que eu pegue essas informações aqui de cor. O 25 é o manganês, deixe-me ver. Isso, 25 é o manganês, o 24 é o cromo. Então, aqui, ó, eu quero esse elemento, ó, o cromo, que está aqui, beleza? E eu quero o 29, que é o cobre, que está aqui, ó. Eu quero fazer a distribuição eletrônica desses 2 elementos, para mostrar uma coisinha para vocês. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica do cromo, ok? Ele vai terminar em 3D4, cruzando as informações. Então, aqui, ó, o cromo vai terminar em 3D4, ok? Vamos preencher tudo até a gente chegar lá. Então, aqui, ó, fazendo o treinamento, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1, D2, D3, D4, 3D4, ok? Quando eu analiso os elementos que terminam em D4, são os elementos da família do cromo aqui, o que nós obrigatoriamente precisamos saber, tá ok? Isso não está presente na tabela, mas isso é uma regra que é prevista a partir, não é, do conceito proposto por Rand, tá bom? Ao realizarmos a distribuição eletrônica, a gente tenta sempre maximizar os spins, né, dentro dos orbitais ali da subcamada. Quando a gente faz a distribuição em caixas, não é, eu tenho aqui 4 elétrons que apresentam um spin para cima, spin positivo, não é, mais meio, lá nas caixinhas. Então, eu tenho aqui o orbital S com elétron emparelhado. Então, aqui acontece uma promoção de elétron. O que isso quer dizer? Que eu vou jogar um elétron desse 4S2 para o 3D4. Então, esses elementos, não é, ao invés deles terminarem 4S2, 3D4, eles vão aqui, não é, terminar em 4S1, 3D5, tá bom? Quando eu faço essa promoção, o orbital 4S e o orbital 3D, eles têm, não é, uma energia muito próxima, não é igual, mas é muito próxima. E aí eu acabo ficando com 6 elétrons com um spin maximizado. Isso contribui para que a estabilidade aumente. Então, se você, né, analisar a distribuição e terminar em 3D4, você joga um elétron para o D4 e tira do S2, beleza?
O cobre é a mesma coisa. Se eu fizer a distribuição eletrônica do cobre, nós vamos ter aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, bem parecida, né? 4s2, e aqui 3d1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3d9, ok? Então, aqui, esses elementos que terminam a distribuição em D9, nós vamos fazer a mesma coisa, tá bom? Nós vamos tirar um elétronzinho aqui desse 2s e vamos jogar um elétronzinho para o D9. Ao fazermos isso, eu fico com 4s1, 3d10, tá? Então, o que eu, com essas estações eletrônicas, eu busco aqui? Adquirir mais estabilidade. Essencialmente é isso. Como? Aqui no D5, maximizando os spins e deixando o orbital D semi-preenchido, tá? Aqui embaixo, eu tiro um do S e jogo para o D para que eu tenha o orbital D totalmente preenchido. Então, quando ele está semi-preenchido ou totalmente preenchido, isso contribui para a estabilidade mais do que ter aqui um elétronzinho faltando para deixar tudo semi-preenchido e com um elétronzinho faltando, um único desemparelhado, para que eu tenha todos ali emparelhados, tá bom? Então essa exceçãozinha, ela vai acontecer para os elementos da família do cromo e da família do cobre, tá bom? Alguns exercícios podem brincar com isso e vocês de agora em diante já sabem o que fazer, tá bom? Promover sempre o elétron se eu terminar em D4 ou D9, tá bom? No mais, em relação à distribuição eletrônica envolvendo tabela, é isso, galera. É treinar, descer o bambu. Vocês têm cento e tantos elementos químicos aqui para treinar, basta pegá-los, tá bom? Claro, evitem pegar os elementos maiores aqui, porque o que você faz para o cromo, para o cobre, para o ferro, você faz para o bromo, aqui, para os elementos da família 5A, 6A, você faria para outros elementos maiores. Então, o trabalho seria maior fazendo a mesma coisa. Pega os de cima, treinem bastante e aí, caso vocês precisem, façam muitos exercícios e eu vou estar sempre à disposição para ajudá-los, tá bom? No mais é isso. Quanto a essa aulinha de hoje, é o que a gente tem para falar. Grande abraço. Tchau, tchau, moçada.